Olá, queridos, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a este canal, onde nós falamos de fé cristã e também de boa literatura. E eu quero começar esse vídeo já fazendo algumas afirmações. Todo pastor é presbítero. Todo presbítero é pastor. Todo bispo é presbítero e todo presbítero é bispo. Sei que essa declaração ficou um pouco polêmica e incisiva, porque pode conflitar com a eclesiologia de algumas igrejas. Mas eu quero te convidar a ficar nesse vídeo, assistir até o final, a comentar, colocar os comentários que você acha, curtir, compartilhar, enfim, falar o que você tem pensado desse conteúdo aqui, tá bom? Então hoje eu vou trazer uma defesa bíblica dessas afirmações que eu fiz e ao final apresentar uma boa literatura que mostra que todo presbítero precisa pastorear. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, queridos, como eu disse para vocês, eu quero trazer aqui agora uma defesa bíblica daquilo que eu acredito, de que, primeiro, presbítero e bispo são termos intercambiáveis. Depois eu vou mostrar como que pastor e presbítero também são termos intercambiáveis. Todos eles são nomes diferentes para a mesma função no corpo de Cristo. Mas eu quero trazer aqui argumentos bíblicos. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a você abrir em Atos, capítulo 20, versículo 17. Eu vou ler alguns versículos aqui, pular alguns para a questão de ganhar tempo, mas só para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então, Paulo, ele chega a Mileto, na verdade, ele está em Mileto e pede para falar aos presbíteros que estão em Éfeso. Olha só o versículo 17 do capítulo 20. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Então, Paulo está em Mileto, manda uma mensagem para Éfeso, falando para os presbíteros irem se encontrar com ele. Porque Paulo vai dar uma série de instruções para os presbíteros, para que eles venham pastorar o rebanho e cuidar do rebanho. E isso se evidencia no versículo 28. Olha o que diz para a gente. Cuidem de vocês mesmos. Aqui está no mesmo bloco narrativo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Então o texto começa mostrando que Paulo manda chamar os presbíteros. Depois Paulo fala para esses presbíteros, vocês são bispos. Deus colocou vocês aí para serem bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, Paulo chama os presbíteros, depois os presbíteros foram instituídos por Deus para serem bispos, e eles devem pastorear. Os três termos aqui estão intercambiáveis, não há diferença qualitativa ou necessariamente funcional entre eles. Pastor é aquele que conduz, aquele que alimenta o rebanho, é aquele que pastoreia. Bispo é um supervisor, é aquele que tem uma supervisão, uma visão por cima para conduzir e governar a igreja. E presbítero nada mais é do que um ancião, uma pessoa madura na fé. Então esse texto já mostra que os três termos são intercambiáveis. Mas eu ainda gostaria de mostrar para vocês um outro texto que está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, onde Pedro fala com os presbíteros da igreja. Vamos lá então no texto. Não vou botar o texto na tela, tá? Eu quero que você abra a Bíblia junto comigo. Talvez você está no dia corrido, não consiga, mas depois averiguo na Bíblia direitinho. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz pra gente. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Então aqui Pedro está dando orientações aos presbíteros que eles não devem liderar por obrigação, mas espontaneamente, não deve ser por ganância, ou seja, que eles devem ser bons líderes. Mas o interessante é que Pedro coloca aqui e chama os presbíteros a que eles venham a pastorear.
É função dos presbíteros da igreja pastorearem. Eu sou presbiteriano. E na nossa igreja tem uma diferença funcional entre o presbítero docente e regente. O docente, ele se dedica basicamente, integralmente à palavra, o regente mais ao governo. Mas isso não significa, queridos, que a diferença tem que ser tão aguda ao ponto de um pastorear outro não. Ambos têm que visitar, ambos têm que aconselhar, ambos têm que cuidar do rebanho, ambos têm que pregar. A diferença é que um prega mais que o outro, mas ambos têm que ser aptos para ensinar, como nos diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, as qualificações para o bispo. Mas baseado nisso, nessa tese aqui defendida, eu gostaria de indicar um livro que inclusive foi indicado por um pastor aqui do presbitério para mim, que é um livro do John Sitema, Coração de Pastor, para resgatar o modelo bíblico de pastoreio da igreja. Esse livraço aqui, tá vendo? Eu já li ele, inclusive utilizei ele num trabalho que eu estou escrevendo, já terminei, faço alguns detalhezinhos, um trabalho que eu estou escrevendo, que justamente defende a tese do seguinte: todo presbítero é pastor. Não importa se a denominação que você faz parte coloca diferença entre eles, não importa se tem uma diferença entre regente e docente. Aqui eu não quero brigar necessariamente por cristologia nenhuma, mas eu quero apresentar a Bíblia, que mostra para mim e para você que esses termos e essas funções são intercambiáveis. Logo, todo presbítero seria ordenado presbítero, ele também, de alguma forma, é ordenado pastor. Não importa se tem um PR na frente do seu nome, um REB na frente do seu nome, ou se está PB na frente do seu nome. Você tem que pastorear. Você tem que liderar, você tem que cuidar do rebanho, você tem que levar o rebanho a pastos onde tem alimento, a águas tranquilas para as ovelhas se dessedentarem. Você tem que cuidar delas. Você, presbítero, tem essa responsabilidade. Não dê ela para outra pessoa. Todo presbítero é pastor. Se você está vendo ou assistindo, melhor dizendo, esse vídeo, você é pastor reverendo em sua igreja, entenda que o presbítero é o seu colega de pastoreio. Se você é presbítero, não deixe de pastorear falando que isso é coisa de pastor, porque você também é pastor. Então, pastoreie o rebanho de Deus. Foi para isso que Deus chamou você. E se você está na igreja de governo de presbíteros, ou que tem presbítero, eu convido você também a respeitá-lo como seu pastor, como pastor na sua vida, tá bom? Porque é de fato isso que biblicamente ele é para você. Não se preocupe com termos, com títulos, não é essa a questão, mas é a função que Deus, na Escritura, deu para os seus servos. Então está aqui esse livro, Coração de Pastor. O link eu vou deixar aqui na descrição para você adquirir, mas é uma obra que eu indico realmente. Tem outras obras também que trabalham com esse tema, que eu posso indicar em outra ocasião, mas hoje fica essa pedrada aqui no bom sentido da palavra, do John Sitema, Coração de Pastor. E Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever nesse canal. Se inscreva nesse canal. Às vezes eu vejo as visualizações, tem gente que assiste e não se inscreve. Ajuda a gente a chegarmos a 1.000 inscritos. Ajudou bastante esse canal, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Abraço.